O meu nome artístico é José Alberto Mar, que adotei em 1979, 1980, por aí. Numa altura em que vivia em Espinho dois anos e visitava o mar todos os dias. Fui para Espinho quando acabei Belas Artes, a licenciatura de Belas Artes no Porto, na Escola de Porto. Aconteceu que eu fiz a primeira exposição individual na Galeria Sol Verde, pertencente ao Casino. A galeria essa que agora já não existe. Nasci em Angola e quando tinha 6 anos começou a guerra, digamos, colonial, e minha mãe resolveu trazer-me para Portugal, para os avós. Essa influência africana é interessante que, ao longo da minha carreira artística, que começou em 1980, nem eu era estudante de Belas Artes, fui convidado para uma coletiva na SNAB, Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa. De maneira que, digamos, foi em 1980 que comecei a minha atividade artística. E essa influência africana é interessante, pessoas que desconhecem completamente a minha biografia, ao verem obras minhas em muitas situações, dizem isso. Isto faz lembrar algo africano. É evidente que eu tenho influências, para além desta, não é, da infância, de muitos lados. Gosto muito de viajar, gosto muito, sempre possível, América do Sul, África, países árabes, Oriente, e em todos os sítios eu tento abrir-me, esquecer-me dos valores de onde venho para apreender os valores que estão lá. A minha obra, segundo a minha opinião e de muitos amigos, colecionadores, alguns, ou então pessoas que acompanharam a minha obra desde o início, costumam falar que realmente há um fio condutor. Eu tive fases, né, diferenciadas, mas houve sempre um fio condutor. Tenho muita dificuldade em falar de imagens, sejam as minhas ou de outros, porque realmente a imagem tem um vocabulário próprio, né, uma linguagem própria, e realmente se eu conseguisse dizer o que digo por imagem, por palavras, não fazia as imagens. A imagem permite muita leitura, muitas leituras. Mas o meu trabalho é digamos, grosso modo abstrato, digamos assim, não é? Tem elementos que se podem identificar como cabeças, corações, flores, pronto, mas no geral é um trabalho abstrato, não é? Tem muita simbologia, símbolos abstratos que me acontecem, e aí poderia também dizer outra coisa que poderá ser importante em termos de informação. É fácil realmente olhar para um trabalho meu e ver que tem muito labor manual. Eu diria que eu, ao trabalhar, faço meditação, concentro-me completamente no trabalho. Tem realmente essa parte de labor intenso, que é fácil de verificar para qualquer pessoa, não é? Mas eu diria que, mesmo assim, será 10% do que está lá. O resto acontece. Isto poderá chamar-se inspiração, há muitos termos. Eu não fabrico os elementos para depois pôr lá, saem espontaneamente. Toda a gente sabe ver arte. Eu vou a um concerto, ouço uma música que interrompe os hábitos mentais, etc., me põe mais feliz, mais alegre. A arte acho que tem essa função também, acho. Embora a arte sequer não tem função nenhuma, mas se talvez podemos atribuir uma função, ela serve para encantar, para pôr as pessoas mais felizes, para, nem que seja por um momento, interromper os hábitos mentais da pessoa, todos nós somos muito feitos de hábitos, e surpreendê-la. Aquele quadro Mundos Quânticos refere-se a uma experiência que foi feita há mais de 100 anos, por um cientista. E ele provou o seguinte, que a energia se propaga simultaneamente em termos de partícula, daí realmente aqueles pontos todos na parte central, e simultaneamente como onda.
Daí a parte também central, o quadrado azul está ondulado. Numa certa perspectiva não se vê, mas realmente focando vê-se. Há ali uma ondulação. A leitura, então, que outros fazem, sintetizando, é que me interessa muito. Se há um observador, a energia automaticamente altera-se consoante o observador, conscientemente ou inconscientemente, esteja a analisar, a olhar. O que é que isto quer dizer? Que realmente a matéria, tudo o que vemos, é realmente a energia num campo vibracional X e nós influenciamos o mundo. Pode-se dizer, digamos, continuando este raciocínio, que a realidade é criada por nós. Esta leitura, que depois é imensa, não é? Isto permite, digamos, num campo mais ou menos, digamos, de conclusão relativa, o seguinte: todos os paradigmas que se usa no mundo ocidental ou no planeta até, na Terra, podem ser completamente transformados. Eu fui professor do ensino secundário de artes durante 35 anos. Comecei ainda estava a estudar, fiz o terceiro ano, na altura era bacharelato de Belas Artes, e decidi começar a trabalhar. Simultaneamente tive sempre, também paralelamente, a fazer arte, com a disponibilidade que era possível e o tempo também, principalmente a disponibilidade. Ao ritmo também possível, fiz exposições individuais, fiz em Portugal, fiz no Brasil, muitas coletivas, bienais em Portugal e no estrangeiro, de maneira que nunca parei. Há 3 ou 4 anos, se não me engano, decidi realmente dedicar-me só à arte. E a partir daí realmente intensifiquei o trabalho. Logicamente os contactos também surgiram, outros eu fui atrás deles. Tenho feito uma média de 2 exposições individuais por ano, que é uma média razoavelmente em termos da tabela geral, enfim, agradável, e participado em várias coletivas, de maneira que é para continuar. Também no meu currículo é referido o facto de eu ter 3 livros de poesia editados. O primeiro foi Prémio Revelação de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores em 1979, século XVIII, XIX. E foi uma alegria muito grande, porque eu escrevo desde miúdo, como também pinto e desenho desde miúdo, desde criança, segundo os meus pais diziam. Passava dias a pintar e a escrever, ainda não sabia escrever, mas eu dizia que eram palavras. Bom, de maneira que também a palavra, para mim, tem bastante importância, e isso pode ser talvez notado em alguns títulos. Depois, 1 ano ou 2, editei um segundo livro, através da editora Limiar do Egito Gonçalves, muito conhecida no Porto, porque era a única editora na altura do Eugênio Andrade. Havia uma relação de amizade muito grande, Eugênio Andrade, o Egito Gonçalves também poeta e editor, era uma pequena editora. Finalmente, passado 1 ano ou 2, já não sei precisar, acho que foi em 1989, uma editora aqui de Lisboa, Sol 21, e aconteceu o terceiro livro, que foi A Primeira Imagem. O segundo da Limiar é As Mãos e as Margens. Apesar das críticas todas bastante favoráveis, e depois de convites posteriores que tive para editar mais, eu resolvi não editar mais em suporte de livro, papel. Eu achei que não tinha chegado lá. O lá, para mim, o que é? Eu pegava num livro ou num poema lírico do Camões, ou num poema, ou num livro do Herbert Welder. Então eu achava que não me interessava seguir carreira literária. Entretanto, passados uns anos, criei um blog, que ainda existe, é o Eu Cá Voo, V-O-O, caminhando, aqui um trocadilhozinho, que foi em 2006 ou 2008 e permanece, onde eu ponho basicamente texto, poesia, tenho
imagens, tenho imagens da minha obra, outras que eu crio em termos de, a partir de fotografias, etc. Um manancial de ramos, digamos, de uma raiz, toda ela imagética. Suponho que ultimamente começaram a surgir textos, quando digo ultimamente, são 7, 8, 9, 10 anos. Textos que comecei a considerar um bocadinho mais bem feitos. Em termos futuros, não sei. Neste momento, o que me interessa é estar aqui, neste momento consigo, precisamente aqui, tentar estar o mais inteiro. Daqui a pouco tempo vou ter uma inauguração, interessa-me estar presente na inauguração. Amanhã não sei. Vivo muito no aqui e agora. Eu, desde há muitos anos, como estudante de Belas Artes, inclusive, ou até antes, apreciava muito a obra do Bordal Pinheiro. E supunha estar minimamente informado da obra dele. Acontece que aqui há cerca de um mês eu vim aqui às Caldas da Rainha e fiz logo questão de estar aqui 2 ou 3 dias. Claro que uma das visitas foi realmente ao museu ligado à fábrica. E eu fiquei completamente fascinado e triste, envergonhado de perceber que eu não tinha visto, sequer não conhecia 10% da... Não era só da obra dele, era do gênio dele, Realmente um artista genial. Caldense, genial em termos de país e sei lá, por aí fora. Como ia fazer uma exposição nas Caldas da Rainha, o Bordal Pinheiro é de cá, trabalhou muito cá, e a minha dedicatória aqui há algo que talvez é importante dizer, é dedicada ao Eugênio Bordal Pinheiro, não ao personagem ou personalidade. O Eugênio refiro-me à obra, a repararem mais na obra dele, que merece, que é uma obra genial. O título tem a ver Labirinto de Luzes. Realmente, olhando para uma obra minha, não é? Umas mais, outras menos, a carga excessiva de símbolos, como o Sérgio há bocado se referiu, o detalhe, o pormenor, a intensidade de grafismos, de símbolos, de formas, de curvas, etc. Apela um bocado à palavra labirinto, é labiríntico. Por outro lado, a cor é bastante menos exposta, mas existe. Eles vivem basicamente do contraste preto e branco, com a tinta da China, que referiu, e tal. Depois também há realmente cor, que é da técnica do acrílico no geral. Todos eles têm uma certa luz, a meu ver, ou a intenção dessa luz, ou a intenção de transmitir essa luz, melhor dito. Daí, Labirinto, que é um conjunto, são, não sei, 67, 69 obras, de maneira que realmente tem a ver com essa palavra. Por outro lado, de luzes, porque todos eles tentam transmitir uma luz